O meu amigo imaginário acabou de me oferecer uma passagem para o paraíso. Mas é claro, sempre tem um porém. Meus pais estavam brigando de novo, então me tranquei no meu quarto, gritando pelo meu amigo imaginário. Quando eu tinha 5 anos, eu o perdi em um acidente. Eu estava bem, mas quando acordei no pronto-socorro, ele tinha sumido. Agora, ele estava de volta. Ele era uma sombra sem rosto, mas no reflexo da janela, imaginei que ele parecia meu personagem favorito da Disney. Eu o chamei de Pulga. Com o canto do olho, vi o menino apoiado nas mãos, me copiando. Eu posso te levar para um lugar mágico. Onde você estava? Eu resmunguei. A expressão dele escureceu. Eu estava fora. Bem, pode me levar para esse lugar mágico, eu disse. Eu odeio aqui. O garoto me lançou um sorriso. Eu tenho várias passagens para o paraíso. Me apresente aos seus amigos e temos um acordo. Ele levantou a mão para um high five e, depois de hesitar, eu dei um tapa. No dia seguinte, eu apontei orgulhosamente para Henrique Correia. Eu gostei dele, disse meu amigo imaginário, circulando o Henrique, que me lançou um olhar estranho. O que você está olhando, esquisito? Ele é legal, eu disse quando Pulga levantou uma sobrancelha. Escolhi as outras crianças que se juntariam a mim, Lívia Castro e Karina Pinheiro. Fui ver Henrique para contar a ele sobre nossa viagem ao paraíso, mas quando cheguei, sua mãe estava gritando e eu estava em uma poça de escarlate se espalhando pelo concreto. Os olhos do menino ainda estavam abertos. Parecia que ele estava sorrindo. Minha cabeça começou a girar e pude sentir Pulga atrás de mim, sua respiração em meu ouvido. 4 crianças estavam mortas. Henrique tinha pulado da janela do quarto. Nos dias seguintes, Karina Pinheiro se afogou na banheira e Lívia Castro caiu de um brinquedo alto. Pulga! Eu gritei quando voltei para casa. O que você fez? Correndo para minha janela, eu a abri, apenas para mãos quentes empurrarem minhas costas. Eu estava caindo. Eu me senti batendo no chão. Senti meu corpo se quebrar em pedaços, mas eu não esperava acordar. Eu estava em uma sala sem portas, sem janelas, nada. Uma luz branca brilhante me cegou e eu pisquei rapidamente. Eu sinto muito. Pulga estava na minha frente e ele parecia estranhamente humano. Seus olhos estavam vazios. Se eu não recrutasse mais amigos, eles iriam me matar. Eu comecei a me levantar, o pânico me inundando quando não consegui. Amigos? Como assim? Bem, alguém gritou do lado de fora. Deixe os novos recrutas em paz. Algo frio percorreu a minha espinha. O nome de Pulga era Ben. Lá fora, eu podia ouvir Henrique Correia gritando. Não entendi o porquê, até que olhei para mim mesmo. Para o meu corpo, que não era mais um corpo. Eu não era nada além de sombra e esquecimento. Um contorno esperando para entrar na mente de uma criança. Amigos imaginários, Pulga disse, a sua voz embargada. Bem-vindo ao seu primeiro dia. Acho que eu posso estar cuidando de um futuro serial killer. Acho que há algo errado com Jeffrey. Eu sou babá dele há 5 anos. Nossos pais eram amigos e quando a mamãe soube que sua amiga precisava de ajuda para cuidar das crianças, ela me recomendou e tudo se encaixou. Desde o começo, Jeffrey era uma criança normal, enérgica, divertida, que gostava de brincar e fazer bagunça. Na maioria dos dias, corríamos até ele se cansar. Quando Jeffrey tinha 7 anos, sua mãe, Joan, deu a ele um cachorro. Ele estava implorando por um há meses. Tudo começou bem. Ele o alimentou, brincou com ele e até o levou para passear do lado de fora, com supervisão, claro. Os dois pareciam perfeitos juntos. Então, um dia, encontrei Rex no quintal, morto. Liguei imediatamente para Joan.
E ela chegou em casa mais cedo e deu a notícia a Jeffrey. Ele parecia devastado, chorando e gritando não, não. Mas quando sua mãe desviou o olhar, olhei em sua direção e, por um momento, foi como se uma máscara tivesse caído e seu rosto não tivesse absolutamente nenhuma emoção. De jeito nenhum. Eles enterraram Rex no quintal e a vida seguiu em frente. Mas eu não conseguia tirar aquela expressão da cabeça. Era aterrorizante e me fazia lembrar de coisas que eu tinha descartado porque não faziam sentido. Bonecos de ação matando sem remorso, cenas de derramamento de sangue na televisão sempre que eu me afastava, reações tardias quando outras pessoas demonstravam emoções, como se ele estivesse esperando para imitá-las. Desanimador, mas nada definitivo. Talvez ele fosse apenas uma criança estranha. Esta manhã, eu tinha acabado de chegar quando ouvi um grito. Corri para encontrar Joan, desmaiada no pé da escada, o braço torcido desajeitadamente, a cabeça sangrando. Ao lado dela estava um pequeno bicho de pelúcia. Liguei imediatamente para a emergência e fiquei com Joan até a ambulância chegar. Ela acordou enquanto os paramédicos a atendiam e disseram que a culpa era dela. Ela tropeçou no bicho de pelúcia do filho por acidente. Mas não foi um acidente. Jeffrey estava brincando com aquele exato bicho de pelúcia ontem à noite. Eu disse a ele para guardar quando terminasse, para que ninguém tropeçasse, e ele ficou com uma expressão mais estranha no rosto, quase como excitação. Eles colocaram Joan na ambulância e eu disse que levaria Jeffrey para o hospital. Enquanto dirigíamos, ele disse que precisava usar o banheiro. Então, saí da estrada para encontrar um. Mais tarde, sentei em uma maca diferente, minha cabeça enfaixada, enquanto respondia às perguntas do policial. Não, eu não vi quem levou o Jeffrey. Não, eu não sei em que direção eles foram. Não, eu não me lembro de nada depois que algo atingiu a minha cabeça. Olho para além do meu carro, porta aberta e cercada por fita de cena de crime, para o lago profundo além. É uma pena. Joan não merece isso, e eu farei o meu melhor para estar lá por ela. Mas não havia escolha. Jeffrey se tornaria um serial killer com certeza, e não há espaço para dois por aqui. Eu estou farto de ler a mente das pessoas. Quando eu tinha 10 anos, eu descobri que tinha a capacidade de ler a mente das pessoas. Era horrível. As pessoas pensam as coisas mais vulgares e na maioria das vezes, quando você entra na sala, elas começam a pensar em você. Isso rapidamente se tornou insuportável, mas salvou a minha vida. Meu pai estava conspirando para se livrar de mim. Ele não conseguia decidir como queria fazer isso. Me envenenar, atirar em mim, me levar para um acampamento e me deixar na floresta. Mas ele precisava se livrar de mim. Era tudo o que ele pensava. Se ele tivesse se decidido sobre o método, eu poderia ter trazido a prova para minha mãe, mas ele não o fez. Então, quando contei tudo para minha mãe, que eu tinha lido sua mente e que ele iria me matar, ele me levou a um médico. Eu estava louco, claro. Esse charlatão. Ele me diagnosticou com todo tipo de bobagem. Eu tive que começar a tomar essas pílulas azuis horríveis que me faziam sentir em câmera lenta. Pior de tudo, eu perdi os meus poderes. Eu não conseguia mais ler a mente das pessoas. Claro, o murmúrio constante dos monólogos internos das pessoas me dava nos nervos, mas tinha acabado de salvar a minha vida. Eu sabia que estava certo porque, logo depois de ir ao médico, meu pai nos deixou. Nos abandonou no meio da noite. Sabe, ele se livrou de mim no fim das contas. Ele descobriu o jeito mais fácil. Mas tanto faz, foda-se ele. A vida continuou. Eu tentei cuidar da mamãe o melhor que pude. Eu cresci e antes que eu percebesse, tinha uma namorada. Ela era perfeita. Perfeita demais. Ela sempre se certificava de que eu tomasse um copo de água à noite e me lembrava de tomar os meus remédios. Ela estava tomando seus próprios remédios também, algo parecido com o meu, ela disse. Eu só precisava saber. Eu precisava saber o que ela estava pensando. Quando parei de tomar meus remédios,
Acreditei que eu viria o quanto ela me amava. Então eu poderia voltar a tomar os meus remédios. Eu estava tão errado. Ela estava tramando contra mim. Eu conseguia ouvir seus pensamentos tão alto. Mesmo quando ela não estava no apartamento, eu conseguia ouvi-los. Seus planos eram terríveis. Ela queria me matar assim como meu pai fez. Eu não ia deixar isso acontecer. Eu ia chegar antes dela. Passei dias planejando, não pensando em mais nada, mas como eu faria isso? Eu consegui uma arma e decidi meu plano. Escondi a arma debaixo da nossa cama e, à noite, quando ela dormia, eu fingiria um assalto que deu errado. Enquanto nós dois deitávamos na cama, eu esperava. Ela começou a remexer em busca de algo debaixo do travesseiro. Foi quando senti a faca cravar no meu peito. Droga, eu sabia que você ia fazer isso. Por quê? Você ia me matar. Eu vi a arma. É só nisso que você tem pensado há dias. Me matar. Eu tinha que te impedir. Eu tinha que te impedir. Eles não são meus filhos. Há 18 anos, eu dei à luz a gêmeos, Caleb e Safira. Disseram-me para beijar suas cabeças e amamentá-los, mas eu não sentia amor pelos bebês gritando. Bebês cujos gritos me mantinham acordada a noite toda. Um zumbi tropeçando para ir e voltar do berço. Eventualmente tive que amamentá-los, mas sempre os mantive à distância. Eu os alimentei, dei banho, cantei e ri com eles. Mas eu era uma ótima atriz e não estava apaixonada. Vocês não são meus filhos. Eu disse estritamente ao pequeno Caleb aos 6 meses. Seus olhos se arregalaram, como se ele estivesse dizendo: bem, eu também te odeio, mamãe. Conforme meus gêmeos cresceram, eles se tornaram curiosos e perceptivos. Caleb continuou se afastando e fazendo caretas, até que eu, gentilmente, segurei seus ombros. Por que não podemos ir embora, mamãe? Acho que Caleb adotou as habilidades de atuação de sua mãe. Eu percebi quando o peguei no colo. Ele estava fingindo me amar também. Suas palavras foram o suficiente para me trazer de volta à realidade, me lembrando da minha promessa a mim mesma. Eu nunca amaria meus filhos. Aos 8 anos, meus gêmeos odiavam a escola interativa. Quando nossas refeições passavam pela escotilha de metal, Caleb enfiava a cabeça embaixo. Desde a infância, Caleb se referia à pessoa do lado de fora como o monstro. Ei! Ele guinchou. Por que você está nos mantendo aqui? Ele conseguiu sair, apenas para o monstro arrastá-lo de volta para dentro. Aos 15 anos, eu disse aos meus filhos que os odiava, e os dois assentiram, trocaram olhares e disseram: bem, nós te amamos, mamãe. Eu criei pequenas criaturinhas mentirosas, talentosas e lindas. No aniversário de 18 anos deles, a porta de metal se abriu. Eu abracei meus gêmeos para me despedir. Disse a eles para não me procurarem e que eu não os amava. Meus gêmeos me viram partir e tentei não ver o ressentimento em seus olhos. A etiqueta em volta do meu pescoço brilhou em verde e o chip no meu braço foi cortado. Enfiei o dedo na garganta, sufocando todo o amor, edição ultra rápida e limitada, que tentava me transformar em mãe. Quando eu saí do centro de procriação 1, ainda conseguia sentir a caverna na minha barriga, onde me esvaziaram para dar à luz aos meus lindos gêmeos. Mas eu não os queria. Quando o pai deles tentou escapar comigo, ele levou um tiro na cabeça. Eles não eram meus filhos, pensei. Tonta. Eu já conseguia ouvir os gritos fantasmas da minha filha, sentir os homens de branco arrastando-a para a ala 32, empurrando Caleb para a sala onde ele aprenderia a nova lei, a nova história. E assim como seu pai, ele estava autorizado a retribuir ao nosso grande império. Só que eles não eram meus filhos. Então continuei andando, cada passo agonizante rasgando meu coração em pedaços. Eles não eram meus filhos, mas eu era apenas uma mentirosa.